Era próximo da meia-noite, e um taxista encontra uma garotinha de 5 anos na beira da estrada. Ela não diz por que está ali, mas entrega um bilhete ao motorista. Ao lê-lo, o homem fica pálido e atônito. Essa simples ação desencadeia uma série de eventos inesperados. Antônio Martínez nasceu e foi criado em uma pequena cidade no sul do Tennessee. Quando completou 57 anos, ele se considerava orgulhosamente um homem feliz que havia conquistado tudo o que queria na vida. Antônio era um marido amado, um pai adorado e um avô maravilhoso. Ele viveu em um casamento feliz com sua esposa Helena por quase 30 anos. Claro, a vida deles teve altos e baixos, mas eles superaram todos os momentos difíceis juntos, como convém a uma família amorosa e forte. Helena trabalhava como enfermeira no hospital da cidade, e Antônio passou sua vida trabalhando como motorista. Ele costumava dirigir um trailer pesado para transporte de cargas pelo país, mas agora, devido à sua idade, Antônio trocou para dirigir um táxi. Dessa forma, ele poderia passar mais tempo com sua família e netos, que vinham visitar os avós quase todo final de semana. O filho de Antônio, Juan, era um gerente de classe média e, aos 32 anos, já estava bem estabelecido e até comprou uma casa. Muitos colegas de Antônio demonstravam abertamente inveja de como sua família era próspera, e até pediam a ele para compartilhar o segredo do sucesso. Mas o Sr. Martínez apenas os ignorava, dizendo que tudo o que alguém realmente precisava para ser feliz era amar sua esposa e filhos. Antônio era tratado com o máximo respeito no serviço de táxi, e sua vasta experiência era muito valorizada. Claro, Helena frequentemente tentava convencer seu marido de que era hora de largar o emprego e cuidar de si mesmo. Antônio suspirava tristemente em resposta e dizia: "Eu não consigo, simplesmente não consigo viver sem todas as estradas, o barulho do motor e o som das rodas na estrada. Eu apenas me acostumei ao longo de tantos anos." "Eu entendo, querido. Você é um ótimo motorista. Às vezes parece que você e o seu Ford são duas partes de um todo", disse Helena, abraçando o marido. A mulher sempre cuidava de Antônio, preparando sanduíches deliciosos para ele beliscar e os embrulhando com carinho em papel alumínio. Não foi diferente desta vez quando Antônio começou seu turno e atendeu a uma chamada urgente no final da noite. O homem sabia que o endereço ficava fora da cidade e, por isso, queria pegar um atalho. Ele tomou uma estrada secundária. De repente, alguém foi pego pelos faróis do Ford do homem. Era uma garotinha de cerca de 5 ou 6 anos. Ela estava parada à beira da estrada. A criança, cegada pela luz forte, fechou os olhos e os cobriu com as mãos. Com o coração apertado, Antônio parou e pulou do carro. "Como você veio parar aqui, querida? E por que está sozinha?", perguntou o homem, segurando cuidadosamente a mão da garota. Ela olhou para o Sr. Martínez com um olhar cheio de tristeza e desespero, e então suspirou e simplesmente balançou a cabeça. "Você não quer falar comigo, ou talvez não consiga falar?", perguntou Antônio, que de repente teve uma ideia. A garota olhou bastante atentamente para o taxista e depois balançou a cabeça afirmativamente. "Isso é estranho. Quem deixaria uma menininha sozinha, especialmente à noite?", pensou o Sr. Martínez preocupado. Como se tivesse lido seus pensamentos, a criança tirou uma caneta e um pedaço de papel dobrado do bolso da calça. Então ela olhou esperançosa nos olhos do motorista de táxi e entregou o bilhete. Antônio desdobrou o papel e leu rapidamente o que estava escrito. Para surpresa do homem, o bilhete, cheio de erros gramaticais e uma letra quase ilegível, dizia que a menina deveria ser levada ao hospital onde sua avó estava recebendo tratamento. Parecia que o bilhete foi escrito por uma pessoa analfabeta, ou uma criança que não sabia de letras maiúsculas.
Antônio pensou por 1 ou 2 minutos e depois decidiu levar a menina para onde ela precisava ir. Ele sentia muita pena da criança que foi deixada completamente sozinha, especialmente em um lugar tão perigoso quanto a estrada à noite. Quando a menina estava entrando no banco de trás do carro, Antônio notou que havia algo errado com a mão direita dela, como se tivesse sido ferida recentemente. Está bem, vou levá-la ao hospital agora e depois vamos descobrir o que fazer em seguida. Pensou o Sr. Antônio e ligou o motor. Durante todo o caminho até o hospital, a menina olhava pela janela e se comportava muito calmamente, apenas se assustando ocasionalmente quando o carro passava por um solavanco. Era óbvio que a mão da menina doía, e mais ainda quando ela tentava movê-la. Quando o Sr. Martínez entrou no hospital com a menina, ele se deparou com um outro problema. O problema era que Antônio não sabia o nome da mulher que ele precisava encontrar. Percebendo que a garota muda provavelmente não poderia ajudá-lo, o Sr. Antônio tentou perguntar na recepção se alguma mulher que se parecesse com a avó da garota havia sido admitida recentemente. Felizmente, a enfermeira de plantão sentiu pena da garota, e após verificar o registro, descobriu que apenas uma mulher, Dorothy Davis, que foi admitida com um ataque cardíaco, poderia ser potencialmente a avó da garota. Ao ouvir o sobrenome familiar, a garota acenou felizmente e até pareceu ter se esquecido da dor em sua mão. Enquanto isso, a enfermeira parecia hesitar por um momento, mas depois pediu a Antônio para se afastar para que pudessem conversar sem a garota. Veja, Sr. Martínez, eu nem sei como te dizer, mas a questão é que Dorothy Davis faleceu 4 horas atrás. Isso é uma reviravolta inesperada. O que devo fazer agora? Antônio disse com dificuldade, mal conseguindo manter a calma. Finalmente, tendo se recuperado do choque inicial, o homem percebeu que deveria primeiro pensar na garota e só então decidir o que fazer com a avó dela. Dando uma rápida olhada na mão da garota, a enfermeira disse a Martínez que ele precisava levá-la para o departamento de traumatologia pediátrica. Parece que ela pode ter uma fratura, mas precisa fazer um raio-x para ter certeza, disse a enfermeira, acariciando a cabeça da garota. Como a garota mal conseguia ficar de pé, Antônio a pegou no colo e a levou para o carro. Quando o motorista de táxi trouxe a garota para o departamento pediátrico, os médicos ficaram chocados ao verem os resultados do raio-x. A garota tinha o braço quebrado e várias costelas machucadas. Isso só significava uma coisa para o Sr. Martínez: a garota precisava ser internada no hospital para estar sob a supervisão de médicos que poderiam lhe fornecer assistência qualificada. Antônio voltou para casa tarde naquela noite. Sua esposa o encontrou na porta e imediatamente perguntou, com alarme na voz: "Querido, o que aconteceu? Você parece tão pálido." O homem suspirou tristemente, sentando-se em uma cadeira, contou tudo o que aconteceu para sua esposa. Depois de ouvir o marido, Helena Martínez não conseguiu conter suas lágrimas. Sentia pena pela pobre garota, que por alguma coincidência fatal, perdeu sua avó e foi hospitalizada com uma fratura em um único dia. "Me parece que precisamos ajudá-la, querido. Vou visitá-la amanhã", disse Helena, olhando esperançosa nos olhos de seu marido. Helena teve o instinto certo, porque parecia que ela literalmente lia os pensamentos de seu marido, que estava prestes a sugerir a mesma coisa. Então, na manhã seguinte, o senhor e a senhora Martínez foram ao hospital. Para surpresa deles, o médico da garota os recebeu com boas notícias. "Sabe de uma coisa? Acontece que a garota não era muda afinal. Provavelmente ela sofreu algum tipo de trauma psicológico que causou um problema de fala. Claro, ela ainda não fala muito, mas a parte mais importante é que ela nos disse seu nome." "É Olivia", disse o médico idoso, sem tirar os olhos do casal feliz. "É um verdadeiro milagre. Quando podemos ver ela?" "Trouxemos alguns mimos e brinquedos para ela,
Helena perguntou com cautela. Bem, como vocês foram tão gentis, vocês podem visitar a Olivia agora mesmo, respondeu o pediatra com um sorriso. Ao ver o homem que ela conhecia, a garota exclamou feliz: olhe, o motorista está aqui. Eu senti sua falta. Lágrimas encheram os olhos de Antônio e Helena. A voz da garota era tão alta que eles também queriam gritar de alegria aos berros. Olivia ficou muito feliz com a visita do Sr. Martínez e sua esposa, embora a coisa que deixasse Olivia mais feliz fossem as bonecas que a esperta Helena comprou naquela manhã em uma loja de brinquedos. A partir daquele dia, o casal Martínez visitava Olivia todas as manhãs, e às vezes, até várias vezes ao dia. Os Martínez ficavam muito felizes em ver a alegria nos olhos de Olivia. Ela literalmente se iluminava toda vez que eles entravam em seu quarto. Durante todo esse tempo, Antônio estava tentando entender o que havia acontecido com a garota e sua avó. O homem se virou para a polícia e contou todos os detalhes da noite em que encontrou Olivia à beira da estrada. Durante a investigação, descobriu-se que a avó de Olivia, Dorothy Davis, era responsável por cuidar da garota. Os pais de Olivia tinham problemas com álcool, drogas e jogos de azar. Eles não tinham empregos e podiam desaparecer por dias a fio, passando mais tempo com as máquinas caça-níqueis do que com a própria filha. Por causa disso, todo o dinheiro da família era gasto com drogas, bebidas, e para pagar inúmeras dívidas que aumentavam rapidamente. Apesar dos problemas de saúde, Dorothy Davis dedicou todo o seu amor e atenção à sua querida neta até seu último suspiro. A infeliz senhora estava muito triste por ter criado uma filha tão ingrata, que parecia não se importar com nada. Como os pais de Olivia não tinham um lugar permanente para viver, eles muitas vezes ficavam na casa da senhora Davis, cuja vida estava cheia de problemas e preocupações. Enquanto isso, Evelyn Davis não estava nem um pouco preocupada com o destino de sua filha de 5 anos, que estava vivendo de forma precária com a avó doente. Essa situação não podia durar para sempre, e um dia Dorothy Davis teve um ataque cardíaco. Se queixando de dor no peito, a idosa chamou uma ambulância com sua última tentativa e perdeu a consciência. A pequena Olivia sentou ao lado da avó imóvel e chorou o tempo todo. A filha da senhora Davis estava no quarto ao lado, mas nem mesmo saiu quando os paramédicos chegaram. Quando levaram a avó para o hospital, Olivia percebeu que não podia ficar na mesma casa com sua mãe alcoólatra e seus amigos. O pai da garota já estava cumprindo o 3º ano de sua sentença na cadeia do condado estadual. Olivia saiu de casa tarde da noite, quando sua mãe estava bêbada e dormindo no sofá da sala de estar. A garota caminhou lentamente pela rua sem saber para onde ir. Nesse horário do dia, havia poucas pessoas, então não havia ninguém para ajudá-la. Em certo momento, Olivia se aproximou de um prédio antigo. Suas paredes deterioradas e janelas quebradas sugeriam que ninguém morava ali há muito tempo. A atenção da garota foi atraída pela luz vindo do porão da casa. Olivia se aproximou e caiu, depois de tropeçar em um degrau quebrado. Felizmente, a garota não se machucou seriamente, pois o homem que morava no porão a segurou a tempo. Ao ver suas roupas, Olivia percebeu que ele era sem teto. Apesar de sua aparência, o homem era gentil e ofereceu um pão para a garota, e até lhe deu um pouco de café. Quando o sem-teto percebeu que Olivia havia machucado seriamente a mão ao cair, ele não pôde deixar de sentir pena da garota e começou a chorar baixinho. Quando a garota se aqueceu um pouco, o homem escreveu o mesmo bilhete que Antônio Martínez leu quando encontrou a garota. É difícil dizer exatamente como o sem-teto entendeu o que Olivia precisava. Talvez pessoas em situações difíceis se entendam sem palavras, ou talvez a garota tenha conseguido explicar o que precisava usando gestos. Seja como for, com o bilhete em mãos, a pequena Olivia foi procurar por sua avó sem a menor hesitação. Depois de compreender a história da garota que ele salvou,
o motorista de táxi, Antônio Martins, não pôde conter suas lágrimas. Ele não conseguia entender como a própria mãe de Olivia poderia tratar sua filha tão desumanamente. Depois de contar tudo para sua esposa, Antônio olhou nos olhos dela. Sim, eu sei o que você quer perguntar, querido. Eu estava pensando a mesma coisa. Afinal, nós ainda não somos tão velhos. Você quer obter a guarda de Olivia, estou certa? Disse Helena, enxugando uma lágrima que escorria por seu rosto. Tendo obtido mais uma prova da perfeita compreensão entre ele e sua esposa, Antônio a abraçou e a beijou sensivelmente. Então o casal fez exatamente o que pretendiam e conseguiram a aprovação dos serviços sociais para adotar Olivia. Alguns meses depois, Olivia já brincava feliz com os netos do Sr. Martins, que rapidamente aceitaram a garotinha. Claro, foi difícil para Helena e Antônio entenderem seu relacionamento com Olivia. Quem eram eles, um pai e uma mãe, ou talvez avós? Uma coisa eles sabiam com certeza: eles amariam Olivia até o último suspiro. Afinal, eles já acreditavam que uma família feliz é aquela cheia de crianças com a casa bagunçada. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Deixe um comentário com a sua opinião, e escreva a palavra táxi, assim você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Dê like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até a próxima!